Olá, bem-vindos ao Pod Festas, agora com novidade, é o Rolê Pod Festas. A gente está indo nos locais dos fornecedores para mostrar maravilhas e compartilhar os espaços também com você. Hoje, quem nos recebe é o Ateliê Carlos Medina, com este maravilhoso vestido da minha cor preferida. Muito obrigada, Carlos, por nos receber. E eu sou Denise Bittencourt, a host da vez, junto com a Cris Caleiro, celebrante, e a Adri Umes, organizadoras. Nós fizemos a Festa Morfose, que apresenta este programa para vocês. Vamos começar agradecendo nossos apoiadores, porque vocês sabem sim que a gente só consegue fazer projetos assim quando tem empresas que acreditam no nosso trabalho. Então, Ateliê Carlos Medina, que desde sempre há muito tempo nos apoia em várias atividades da Festa Morfose, tem uma loja maravilhosa com vestidos pré-prontos, onde há a possibilidade de fazer o seu look também sob medida. Noivas, debutantes, madrinhas, mães de noivas, todo tipo de evento. E o ateliê fica aqui na Dona Laura 866 em Porto Alegre, com o Insta @carlosmedinaateliê. Não deixe de seguir. Casa da Beleza também está conosco, olha só, que nos produz, faz cabelos e maquiagem. Casa da Beleza é referência em produção de noivas e eventos em Porto Alegre, com uma equipe apaixonada pelo que faz. Oferece maquiagem, penteados, produções personalizadas que valorizam a essência e a beleza, personalidade de cada cliente. Mais do que preparar uma mulher para um grande dia, tem uma experiência e acolhimento, cuidados, confiança, tornando o momento de preparação tão especial para a celebração. Casa da Beleza fica no bairro Três Figueiras, na rua José Aranha, 160. Um dos grandes diferenciais da Casa da Beleza é que eles levam a estrutura toda para o local da festa. Olha só, gurias, que legal! Arrumando mães, madrinhas, enfim, as personagens, os principais da festa. E já chega lá antes da gente, eles vão para as vinícolas, para as casas de eventos e montam todo o aparato necessário. O arroba é Casa da Beleza, para você seguir aí e acompanhar esse trabalho incrível. Bem, gente, hoje eu tenho aqui três doces mulheres, nossas convidadas, que a gente vai falar de um item fundamental numa festa, né? Que é o sabor doce. Gurias, muito obrigada pela presença. Está aqui, eu vou falar cada uma por vez, com a Isabel Pires, que é veterana no Pod Festa, né, Bel? Obrigada mais uma vez pela tua presença, por confiar no nosso trabalho. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço. A Bel tem 23 anos de mercado. Bel, teve um dos episódios que nasceu um slogan do Bem Casado, qual é mesmo? O melhor bem casado artesanal do estado. Então, nós temos aqui a pessoa que faz o melhor bem casado artesanal do estado, do Rio Grande do Sul. Exatamente. Isabel Pires, há 23 anos, então, é especialista em bolos de cobertura de pasta americana. Mas hoje já fez muito bolo, já ensinou muito na Bel. E hoje tu tá exclusivamente no Bem Casado, é isso? Esse momento? São mais de 25 anos. Mais de 25? Tem que atualizar que eu tô com 23. Isso, mais de 25 anos com bolos, cake design, né, especializado em bolos e bem casados. E agora eu me apresento nesse ano de 2026, exclusiva nos Bem Casados. Exclusiva. E Bem Casados, vamos falar que não é só o bem casado, esse nome, né? É o bem formando, é o bem nascido, ele tem variedades. Nós podemos utilizar hoje ele em vários eventos, há muito tempo, né? Sim. Mas utilizamos em vários eventos também, sempre com significado e tradição. Obviamente, no casamento ele vem com a tradição, regado a uma grande tradição, mas ele também participa como lembrança em outros eventos. Que foi inserido, né, Exatamente. Nos outros eventos, como essa questão da bem-aventurança, da felicidade, da harmonia, da junção, da união, né? Exatamente, trazendo carinho, amor, juntando o carinho, o amor daquelas pessoas para compartilhar com outras. Em doçura. Com muita doçura. Laurize, a Lau, ou Lauri,
Todo nome, toda chamada é bem-vinda. Laura, a jornada começou através da radiologia e enfermagem, né? É isso? E lá em 2022, naquela questão da pandemia, onde tantas incertezas com todas as pessoas, né? Com toda a incerteza do mundo, tu resolveu se aventurar na confeitaria e fez disso a tua atividade profissional mais importante. Exatamente isso. Exatamente. E aí tu buscou cursos, foi fazer... Sim, eu sempre tive essa vontade de fazer um curso e às vezes não estava muito acessível. Aí abri uma escola ali no centro, bem pertinho da minha casa, e surgiu a oportunidade e eu fui fazer o curso que eu gostaria muito de fazer e consegui. E hoje está entrando no mercado de eventos. Exato. Já está no mercado de eventos, já se apresentaram na Mostra Noivas, né? E estão aí com agenda tomada de pedidos, de doces pedidos. É isso. E o teu nome de trabalho é o teu nome, o nome da tua empresa? Lauren. E Lauri. Lauri Bolos e Doces. Lauri Bolos e Doces é como tu te vende, né? O teu trabalho. Todo tipo de doces, como são doces finos, doces mais caseiros, qual é a linha? Eu faço brigadeiros. Brigadeiros. Doces finos também. Bolos. Os bolos recheados, bolos glaciados, bolos decorados, qual é o tipo de bolo? Eu faço bolo, mas no momento eu estou fazendo bastante com cobertura de chantilly, mas estou migrando para pasta americana. Para pasta americana também. Também. E a Luciana Dias Confeitaria. A Lu também está conosco, já é boleira há 10 anos. E está iniciando agora no mundo dos eventos, é isso? Lu Cakes? E então começou com cupcakes? Ou nesse nome do Lu Cakes é pelo bolo mesmo? Pelo bolo mesmo, Começou com um negócio de família que fazia tortas de balcão, entre outros, e começaram a pedir os seus clientes bolos afetivos, mais decorados, e aí você foi procurar especialização nessa área, né? Com um pouquinho de medo no início, mas depois foi se especializando e entrou de cabeça, se apaixonou. Hoje produz flores, produz doces finos, né? E está se dedicando exclusivamente à confeitaria fina para eventos. Eu trabalho, né? Eu trabalho bastante com os bolos em chantilly, entre outras coisas, doces. E tem um ano que eu tenho a mentoria da Bel para a pasta americana. Trabalho com flores em açúcar agora, doces finos. E vamos entrar nesse mercado de eventos agora. Muito bem, então sejam todas bem-vindas, né? A Bel permaneça ainda por muito tempo encantando os seus bem-casados e os bem-vividos e os bem-nascidos, e vocês que sejam bem recebidas por toda a comunidade dos eventos aí, que tem muitos bons eventos pela frente. Assim seja. Bel, qual é a tua conexão? Como é que é a conexão de vocês três aí? Me conta um pouquinho disso. Como é que cada uma surgiu na tua vida e como é que elas estão? Porque assim, nós chamamos, como a Bel é veterana, a gente chamou, Bel, a gente vai começar com o rolê Pó de Festa, que gostaríamos muito, tu como veterana, participasse desse novo momento. Quer trazer alguém? E ela prontamente, vou pensar nas meninas, né? E aí, então, fala dessa conexão. A minha versão, ela é da seguinte forma. Eu as conheci numa escola onde eu fui dar o curso de confeitaria e as encontrei, então, lá nesse curso. E de lá, nós criamos uma conexão mais forte quando eu escolho muito as pessoas com quem eu vou, né, me dedicar, digamos assim. E elas são duas alunas que eu percebia nelas, naquela época, muito esforço. A Laurize, um esforço tremendo para, sabe, ter tempo suficiente, trabalhando ainda em outro emprego, ter tempo suficiente para desenvolver tudo que tinha que desenvolver e testar em casa e trazer excelência lá dentro do curso. A Lu, com alguns problemas dentro dela, assim, com medos. A Lu tinha muitos medos. Ela já fazia tanto tempo, fazia coisas lindas, maravilhosas, e tinha aquele medo dentro dela. Então, eu entendi que eu tinha que trabalhar isso. Quando eu fiquei em casa, eu decidi que eu tinha tempo e tinha condições de mentorar
algumas pessoas. E elas foram 2 que eu cheguei para elas Escolhidas. e disse: gurias, vai ter Mostra Noivas ano que vem. Eu quero participar, querem ir comigo? E aí elas aceitaram na hora. Eu digo, então tem que fazer exatamente tudo que eu disser. E elas Siga o mestre. se dedicaram e assim, ó, foi muito trabalho em um ano. Muitos testes, né? Muita entrega pessoal, muita entrega financeira, muito aprendizado, porque eu sou um pouco chata. Então, assim, eu sou muito chata. E elas se determinaram, e o resultado foi o que todas vimos, né? No Mostra Noivas, o stand que mais chamou noivas, todos vinham e nos falavam com o trabalho lindo, maravilhoso que elas executaram. Essa é a minha conexão com elas. E aí eu apresentei para a Lu, por exemplo, eu consegui captar que ela fazia flores em açúcar perfeitas. E ela não queria fazer. E aí eu disse assim, eu tive uma chamada de bolo e eu coloquei. Eu disse, ó Lu, eu preciso de tantas flores assim para tal data. E foi um sucesso. A Laure não tinha feito bolo de pasta americana com técnicas diferenciadas. Eu disse, Laure, eu quero um bolo com essa técnica, tá? Prontamente. Então, assim, eu acho que eu consegui me conectar a elas, trazendo o melhor que elas tinham. Todo o mérito delas. Mas extraindo, né? Porque o poder do bom mentor é esse, né? De extrair o melhor do mentorado. Isso é bem importante, né? E uma questão também de Bel, tu falou assim que tu é chata. Esse chato eu transformo numa questão assim de exigência, de escolha, né? Eu posso transformar essa tua palavra chata numa questão de cuidado, né? De cobrança, sabendo que é pro melhor daquela pessoa, né? Porque isso é tão importante. Tu tem uma carga de 25 anos de mercado, né? Alguém que já passou por algumas coisas, e isso a gente fala muito, nós três, a Cris, a Adri e eu, que é tão bom quando a gente dá os cursos e faz as mentorias, né? A gente tem um curso que faz formação de novos organizadores, e a gente fala assim, que bom que quando a gente começou lá tempos atrás, tivesse alguém já com essa visão que nos encurtasse o caminho. Então é essa a tua função, de encurtar o caminho com coisas que tu já passou e não quer que elas passem. Porque eu já errei. Isso, elas vão ser as mais assertivas, né? Tento mostrar para elas que elas não precisam errar. Claro que algumas coisas tu não consegue evitar, né? Mas na maioria dos detalhes eu tento passar para elas. E aí elas estão absorvendo muito bem, e por isso que está um sucesso, né? E quando elas aceitaram essa minha proposta, vamos para o Mostra Noivas, assim como aceitaram a proposta de vir ao podcast, o nervosismo impera nelas. Né? Elas estão muito nervosas. Gurias, assim, ó, pode dar uma suspirada. Mas assim, ó, elas estão assim, ó, doces, lindos e maravilhosos, sabe? Elas estão começando. A gente já teve a oportunidade de provar ali embaixo, né, nos bastidores. E mesmo doces lindos e maravilhosos, bolos lindos e maravilhosos, não com uma experiência de 25 anos, mas uma experiência que elas estão se dedicando tanto quanto o melhor delas. Isso é muito importante, porque tu encontra profissionais, e eu estou falando isso com propriedade, tu encontra profissionais que estão no mercado há muitos anos e que não se dedicam tanto. Olha só, que bom. Que bom ouvir isso, Bel, assim, saber que tu trouxe essa expertise aí, está dividindo. Laure, me conta, o que tu acha quando um cliente te diz assim, eu quero só um bolinho, o que vem além desse bolinho? Numa festa sempre é um pouco além do bolinho, né? Não é só um bolinho, não. Atrás disso tem todo um preparo, tem estudo, tem tempo, tem muita coisa envolvida, mesmo sendo menor que seja, é muita coisa envolvida. Você tem um compromisso com aquilo, então, para mim, não é só um bolinho. É o meu trabalho. É o meu trabalho que está ali, né? Então... Não tem, e só um bolinho tem um valor, né? Que a gente precisa agregar e fazer o cliente entender que é muito além. É complicado essa questão de preço e valor. Às vezes o cliente não está ciente do valor que
que é o bolinho que ele pediu. Que é o bolinho. E, Lu, como é que tu vê a história do bolinho? Só um bolinho. Ah, eu só quero um bolinho. Eu tento explicar, né? Mostro para o cliente, peço o que ele quer e tudo, e faço tudo. Não é só um bolinho, porque envolve, que nem a Laura falou, técnica, tempo. E desde a hora que ele me pede até a hora que chegue na mesa dele, o meu nervoso não para um minuto, né? Que chegue tudo certo. Então não é só um bolinho, de jeito nenhum. É, Eu comprometimento. posso acrescentar o que elas Claro. falaram? Assim, de tudo que elas falaram, ainda poderia dizer assim, ó, não é só um bolinho, porque para fazer um bolinho, por exemplo, sem nenhuma decoração, ele precisa ter uma estrutura interna perfeita. E ele precisa ter uma estrutura externa ainda mais perfeita para ele ficar lisinho. É só um bolinho sem nada. Só que aquele bolo, para ficar bonito e perfeito, lisinho, precisa técnicas. E essas técnicas ninguém, e aí é muito importante as boleiras entender, ninguém nasce sabendo. Não. São cursos, e nesses cursos é tempo, dinheiro e dedicação. Então quando a pessoa imaginar um bolinho, tem muita coisa. Muita coisa além do bolinho, né? Sabores mais pedidos. Tu faz toda a linha de brigadeiro gourmet? Sim, faço. Tem algum que tenha inventado, que tá fora do... Tem? Ainda não? Mas não, vai. ainda não. E tem algum que foi um pedido inusitado, assim, não é tão comum? Um sabor que não é comum de a pessoa pedir, por exemplo, sei lá, vou chutar aqui eu quero um brigadeiro de cachaça. Não. Ainda não. Esse ainda não, eu sei que tem, mas esse pedido ainda não chegou. Espero ser tua cliente pra tu ver o que vai vir. Às vezes aparecem alguns pedidos meio estranhos, assim, tipo, aí eu pergunto, eu sempre comento com a cliente, vocês pensa você saboreando esse sabor, será que ficaria bom? Essa combinação, pensa assim na tua mente, tu mastigando esse tal recheio com tal recheio, assim, será que combina? E tu faz degustação, oferece uma degustação? Estou oferecendo, sim. Já estou oferecendo. E é uma degustação, essa degustação tem um tempo, eu te ligo, a gente agenda, tu entrega em casa, como é que funciona? Tenho que agendar, porque daí, como eu não tenho uma agenda assim, tipo, cheia, né, então demanda o tempo. Então, eu combino um dia, um horário, eu envio para cliente, ou até mesmo eu levo. Sim, tanto dos brigadeiros quanto do bolo ou só dos brigadeiros? Como é que funciona a degustação? Os dois. Os dois também. Muito bem, interessante. E eu faço também os macarrons. Os macarrons também são teus. E as cores do macarrão? Tem assim mais pedido? Eu fico curiosa, as pessoas costumam vincular a cor da festa, a cor do doce? Sim, eu já fiz a paleta, conforme a paleta de cores, fica muito legal, muito bonito. Tu vê na mesa, assim, o teu trabalho ali, ela fica muito bonita de ver. Lu, o teu sabor mais pedido, tem algum recheio, assim, que o pessoal tem uma preferência? Ou tu já desenvolveu algum diferente que tu possa oferecer? Não desenvolvi nenhum, mas os mais pedidos sempre são os brigadeiros gourmet, né? Eu até tento oferecer alguns outros, como cream cheese, alguma outra coisa, mas eles voltam pro brigadeiro ou morango com nata, com frutas, né? Sim. Que é bem pedido. E vocês já estão, eu vou perguntar para as duas, que elas duas, Bel, estão mais nos doces e Tranquilo. bolos, né? Que está mais meio casada, daqui a pouco eu volto para ti. Para as duas, você já está montando as mesas de doce? Tem uma pretensão de montar? Como é que está funcionando essa questão? Ainda não estou montando, mas eu pretendo montar, sim, porque muitas vezes é perguntado se monta, como é que funciona, e isso é importante saber, ter um conhecimento sobre isso. Sim, hoje tu és fornecedora dos docinhos e do bolo, chega lá no evento e entrega para alguém montar. Sim. Mas pretende, então, desenvolver isso. Tu também, Lu, tem esse desejo? Também tem esse desejo de montar. E você já tem alguma coisa de parceria, fora isso, lá na Mostra Noivas que vocês estavam, aqui que vocês estão juntas, de uma passar o pedido para outra? Nesse dia eu não posso atender. Tem alguma coisa nesse sentido? Ainda não.
Sim, eu sempre lembro da Lu, no caso, às vezes tem, até nos grupos do WhatsApp, eu pergunto pra ela, tu faz tal coisa? Então a gente já se passa essa parte aí, uma passa pra outra. Tem essa troca já, né? Isso é tão importante, né? A gente entender que pode sempre agregar na vida de um colega e não ser só uma concorrente, né? Sempre isso, com certeza vocês... Sim, porque a gente tem um grupo de WhatsApp, nós três, há muito tempo, e as pessoas ainda me procuram para bolo. E eu hoje, há um bom tempo, eu já digo, eu não faço, mas eu tenho 2 alunas que estão prontas para o mercado, e se tu quiseres, a gente faz em conjunto. E tá dando muito certo, porque eu já consegui passar para elas. Sim, porque tu tens a cliente, né, Bel? Que já chega até ti por esse tempo todo de jornada. Então, aí. Quando a pessoa me procura, eu já passo direto, né? Eu já sei que a Laure pode fornecer o bolo com as flores da Lu. Eu trabalho mais ou menos assim. A Laure pode oferecer o bolo com as flores da Lu, alguma coisa a Lu pode oferecer. Aqui os macarrons, que são perfeitos, maravilhosos. Então, e os macarrons têm uma história legal para contar. Conta a história dos macarrons, então. É eu que vou contar. Pode contar, eu deixo. Me permita. Nós estávamos programando o Mostra Noivas e eu disse assim, nós precisamos de macarrons para nossa mesa. Quem vai fazer das duas? E aí ficou aquele silêncio. E eu disse, Laure, tu vai fazer testes e apresentar o melhor macarrão. Ela não tinha feito Ela ainda. tinha curso, Mas não tinha mas executado. a prática, sim. não. E eu disse, nós vamos apresentar o melhor macarrão lá. Lindos e maravilhosos. Assim como temos o melhor bem casado, vamos ter o melhor. Exatamente. E aí ela começou a fazer testes, mandava as fotos para nós no grupo. Então começou a fazer testes. Errou muito, acertou muito e chegou no ponto que está. Então, aquilo que eu disse lá no início sobre instigar nelas o melhor delas, elas podem fazer tudo, mas hoje eu, Isabel, diria, aqui eu tenho o melhor macarrão, lá eu tenho as melhores flores, os melhores bolos e os doces encantadores. Olha que bem. Ai, eu recebi isso da mestra, é um super elogio, né? Coisa boa, gurias. Sabe, é a pura verdade, assim como eu tenho outras pessoas também, né, que estão à volta, profissionais também, mas aqui eu posso falar porque a gente fez muito trabalho junto, e hoje quando me pedem, né, pegando o gancho da tua pergunta, eu, quando me procuram para algum trabalho, é direto para elas. Sim, perfeito. Gurias, e bolo fake ou comestível? Estão fazendo fake também? Sim. E tem aquela questão assim, ó, de fazer o fake para estar na mesa, né, decorando para as fotos e fazer o colchão para ser servido? Sim, tem essa opção. E vocês vendem por fatias, assim, esse bolo inteiro? Como é que funciona esse mercado? Porque tem vários estilos, né? Tem gente que vende por quilo, por tamanho, por fatia, e eu nunca consegui ter uma medida certa. Eu vou mais na intuição quando eu faço um pedido desses. Eu faço por fatia. Por peso eu nunca fiz, porque é muito difícil você acertar um peso exato, porque existe uma certa diferença entre o recheio cozido e mousses. O cliente não sabe disso. A diferença tem a diferença de tamanho também. Então, e como é que tu pesa essa não, mas ela tem assim um tamanho padrão? Tem um tamanho padrão. Para tantas pessoas é um tamanho de bolo e serve tantas fatias. Daí eu falo pro cliente também que ele vai depender a fatia de dar para todos os clientes, os convidados, é o tamanho da fatia. Se servir uma fatia de 100 gramas, que seria, né, a ideal, né? Então eu me baseio pelos 100 gramas, mas às vezes eu faço até maior, porque não é assim, a fatia que ela não sai do tamanho exato, né? Nem todos vão. Tá, e agora uma pergunta assim, ó, eu ainda não sou tua cliente, tá? Digamos que eu sou, assim como a Bel disse que é uma mentora chata, eu sou uma cliente que pode ser chata em determinados momentos, assim. Vou querer comprar um colchão por um bolo para 150 pessoas no casamento. Mas lá no dia vai ter o bolo fake bonito, com as flores da Lu, né? E eu vou ter esse colchão para servir. Mas o meu pessoal de cozinha não vai servir o bolo. Se eu precisar, tu vai lá servir esse bolo, fatiar e servir?
Hoje Fez não. uma pegadinha. Hoje não, hoje eu não faço isso. Não faz. Não faço. Mas isso, tu não. orientaria, porque tem muito essa questão, assim, eu fico insegura na questão de pedir esse bolo de vai dar as 100 fatias ou vai dar as 200 fatias que eu preciso? Quem vai servir esse bolo? Então, quem sabe aí fica uma dica aí de um serviço que pode ser agregado, né? Pode ser futuramente, quem sabe, a gente posso conversar sim, mas no momento eu não faço. Eu até faço um pouquinho maior que pode render mais. Exato. As fatias, a quantidade. Lu, e tu faria esse serviço se precisasse? Por enquanto, ainda não, mas talvez mais tarde, né? Bel, tu abriu a boca para falar. Abri a boca para contar porque eu tenho 2 histórias, né? E Uhum. lá no início, quando eu fazia bolos, eu fazia isso. Eu ia no evento e eu cortava. Mas isso, com o tempo, ficou difícil para mim, porque a demanda ficou grande e eu não consegui mais acompanhar esse serviço. Então, qual foi a minha alternativa para o meu nome continuar dando credibilidade? O que eu utilizei foi, quando eu chegava, eu procurava quem ia fazer o corte na cozinha. Quando eu tinha essa oportunidade, porque muitas vezes isso é uma coisa que eu tenho que falar, muitas vezes tu não é bem recebido dentro de uma Aproveita cozinha. aquela câmera lá e fala a importância da confeiteira ser bem recebida, porque ela vai agregar, é um dos fornecedores tão importantes quanto qualquer outro que esteja lá dentro. Algumas vezes eu não fui bem recebida numa cozinha de algum local que eu fui entregar bolo, e isso prejudica tanto a pessoa que vai servir quanto o meu nome. Então, o que eu fazia? Eu chegava no local, procurava por quem ia servir, o pessoal da cozinha, ia lá e mostrava. Esse bolo aqui, ele vai render assim, assim. O corte que eu faço é da seguinte forma, um dedo aqui, um dedo aqui, um dedo aqui. Esse é o corte que eu faço, tá? Então, tu tens que ter o cuidado de, se tu quiseres que renda mais que isso, tu cortar ao meio. E como tu tens doces e mesa assim, assado, então eu dava um feedback, eu falava com a pessoa que ia servir, e também quando tinha o bolo de servir, era o bolo da mesa, eu mostrava, aqui tem um prato separador que tu vai cortar da seguinte forma, aí depois tu vai encontrar, vai tirar assim, eu dava uma aula, entendeu? E era muito importante. Às vezes eu não tinha essa oportunidade, porque realmente não era bem recebida pelo pessoal da cozinha. O pessoal da cozinha corre muito, mas muitas vezes tem também assim locais que entregam buffet completo, né? E quando o bolo não é dali, nós não somos bem recebidos. Muitas vezes. Então, era isso que eu queria falar. Quando eu abri a boca, eu fazia isso lá no início, realmente fazia, mas depois, com a demanda, eu não consegui mais fazer, e a alternativa que eu encontrei foi passar a instrução toda para quem cortaria o bolo. Tu tem um canal no YouTube que é bem cotado, né? Com bastante seguidores. Tem alguma aula, algum vídeo ensinando o corte dos bolos? Olha, eu não tenho uma aula, mas eu tenho vídeos, né, que mostram o rendimento, por exemplo, de um bolo de 25 centímetros, se não me engano, o corte dele, né? Isso é bem importante, né, gente? Olha aí o YouTube, qual é? Mas eu posso fazer Bel Bolos. Bel Bolos, gente, o YouTube da Bel é bem cotado e tem muita coisa lá. Mas dá para eu, por exemplo, fazer um vídeo específico mesmo. Se isso vai ajudar o pessoal. Eu acho que a gente está aqui também, né? Nessa ideia de ajudar. E se é uma dificuldade, por que não, né? Porque tu não consegue atender, né? Tu vai crescendo e não consegue atender essa demanda. E tu não consegue atender essa demanda de ficar no evento, de cortar. Disponível na madrugada para se cortar o bolo. E uma vez eu tenho uma história bem pequenininha. Uma vez eu tinha bolo de pasta americana servido na mesa e eu estava servindo e meu marido voltava com os pratinhos que as pessoas não queriam, o bolo copa, como eu chamo o colchão. Aí eu digo, não, eu vou ir ver o que está acontecendo. O bolo tá gostoso, lindo, maravilhoso. As fatias, fui olhar, as pessoas estavam esperando o corte do bolo da mesa, que era pasta americana, que nunca tinham comido, que queriam experimentar. E aí ficava voltando. Olha, que cada festa é uma festa, né? A gente nunca sabe, sempre tem uma surpresa. E por isso também é bom o Pó de Festas, né? Que a gente compartilha essas coisas aí. As histórias sempre são boas, histórias bem-vindas. Gurias, a gente tem uma tendência, agora eu tô numa fase, e eu tenho que falar, não adianta, que é a fase que eu tô vivendo. A fase de vó.
E mêsversário é uma coisa relativamente nova no nosso mercado. Surgiu há um tempo atrás, eu nem sei há quanto tempo surgiu isso, mas quando eu tive filhos pequenos não existia, quando eu trabalhava com festas infantis isso não existia, tem alguns anos. E eu acho ainda, porque agora eu estou vivendo a história das netas pequenas, que o mercado de bolos e de eventos ainda não descobriu o potencial deste mercado. Porque se tu pegar um bebê nascido, ele tem 11 meses pela frente. Então, com bolo menor ou com bolo... Tu vai ter um cliente recorrente por 11 meses. 12 meses. Não, mas assim, eu tô certeza. dizendo... Tá, mas eu tô dizendo assim, 11 meses que são os mêsversários, né? O 12 é o aniversário em si com o bolo maior. Vocês já estão pensando nesse mercado? Estão fazendo alguma coisa para isso? Eu agora tirei uma... Como é que é? Uma sementinha. Tirou uma sementinha. Eu tenho um cliente, ele tá com 8 meses. Todo mês eu faço um bolinho para ele. E já tive outros. E esses bolinhos são temáticos? Tu que oferece, a cliente que pede? Como é que funciona aí para ti? Ela me dá a referência e eu faço conforme a referência. E sempre ressaltando que não vai ser igual, né? É um assemelhado. Tá, é assemelhado à referência, claro, tu vai te inspirar naquela referência, mas é um bolo decorado, recheado, é um bolo, não é só um bolinho. Apesar de ser pequenininho, não é só um bolinho. Sim. É isso? E tu está antenada, então, nesse mercado. Sim. E tu, Lu, já fez algum? Já, inclusive eu tenho minha clientezinha amadinha, minha sobrinha, que fez 2 aninhos e desde o primeiro mês eu que faço os bolos dela. E também fez nessa linha de Sim, temáticos? Ela me envia a fotinho do tema, ou é o desenho que a criança mais gosta, é alguma coisa que a criança goste e o tema do bolo. E vocês têm feito, esse bolo é recheado, ele é um bolo inteiro? Como é que é? Um bolo inteiro, um bolo que eu digo um bolo de... Como é que a gente diz? Qual é a diferença? Torta e bolo. Bolo que é só tipo assim, um bolo de nozes, que é um bolo. Acho. Meu pai chamava, eu pedi pra minha mãe, faz aquele bolo de bolo, que era aquele bolo sem sabor característico, mas... Não tinha um recheio, né? Sem o recheio. Como é que vocês fazem as duas versões? Com recheio. Com recheio. Teu também É um bolo recheado, eu tenho esse mês, ele já escolheu. Eu tenho uma copa. Sim, tem que explorar, né? A gente já tenho para fazer esse mês. Esse nosso vídeo, eu não sei quando vai, acho que talvez ainda saia na Copa. Eu vou pedir aqui ajuda ao nosso... Deve sair. E por falar em Copa, então, em datas especiais, agora a gente está no mês, né, de junho, festa junina, tem alguma coisa, tem uma demanda maior nesses meses, assim, de datas? Tem sim, tem Dia das Mães, Dia dos Pais, namorados e também tem alguma coisa. Natal, tem bastante demanda. Tu também sente, Lu, essa... Tem demanda, sim, tem demanda, mas eu não foco muito... Não foca na temática? Não, eu não foco muito nessa temática. Se chegar o pedido até a mim, eu faço, mas eu não foco muito nessas datas. Bel, tu sabe que a minha lampadinha aqui, que tu já me conhece, de outros casamentos, não é nem de outros carnavais, sabe que eu gosto de inventar. Então, se eu te pedir, claro, o Bem Casado tu tem 2 sabores clássicos, mas tem alguma coisa diferente. Tem outras diferentes. Quais são os diferentes e mais diferentes? Nós temos ganache de chocolate, tem o brigadeiro gourmet, que é o branquinho negrinho também, né? Temos o creme de chocolate branco. Olha! Sim, é muito gostoso. Além do doce... e o doce de leite com café, que é do nosso parceiro. Eu não posso deixar de falar, porque eu amei o La Fattoria. O doce de leite com café deles, para mim, foi um achado. Eu gostei muito. E eu já os meus clientes de Bem Casados, eu tenho uma noiva agora, que encomendou um número X altinho de Bem Casados e que quer todo ele do doce de leite com café. Tá, Bel, aí assim, ó. Eu não sou noiva, mas eu adoro Bem Casado. Sim. Adoro servir para os meus... Tu sabe que eu sou anfitriã e tal.
adoro servir um cafezinho com alguma coisa especial. Eu posso fazer um pedido para ti de um X, claro que os pedidos têm uma quantidade mínima, né? Sim. E ter isso congelado e tirar 5, 6, conforme a minha demanda. Com certeza. Isso eu quando Aquele minizinho para acompanhar o cafezinho. Vamos lá. O mini eu tentei colocar no mercado e não recebi cliente para demanda. Para a demanda. Então eu retirei da minha oferta. Tá. Talvez eu não tenha encontrado naquele momento o cliente, né? Tá, mas a gente pode retomar isso? Eu posso pensar. Tá. Não retomei ainda, porque quando tu tem que estar preparado quando Sim. tu tem um fracasso, né? Tá. Não que seja um fracasso, mas uma experiência, uma não deu certo tentativa. a experiência, tu tem que pensar o que tu errou e não fez isso ainda. Mas os meus bem casados, eles são assim. Ele pode ficar, e estamos falando de todos os outros recheios, com exceção do creme de ovos. Tá? Sempre lembrando que o creme de ovos é uma exceção. Então, ele pode ficar até 3 meses dentro do teu freezer, sem prejuízo algum. Então, quando tu me disseres que tu queres para fazer esse trabalho, eu vou te indicar. Tenho sim. E já vou te preparar. Eu só vou te instruir, a indicação que eu quero falar é que eu vou te instruir como retirar. Porque tu não vai ficar abrindo e fechando. Eu preciso que tu me diga, porque eu já posso deixar condicionado de quantos em quantos. De quantos em quantos. Para que seja uma excelência quando tu retira. Aí eu decidi, Bel, eu não sei, eu quero tirar uns 10 um dia, uns 5 no outro. Então vamos colocar de 5 em 5? Entende? Essa instrução que eu quero dar, porque eu acho muito importante que as pessoas, os consumidores, eles não são obrigados a saber os detalhes, né, da produção ou os detalhes do acondicionamento, não estão obrigados. Então eu tenho que fazer essa parte, eu tenho que instruí-los. Achei perfeito. Tá, mas o que eu ia te perguntar é que a gente virou, porque eu e tu somos dessa, e tudo bem também, porque aqui é isso aqui, né, beleza, esse bate-papo. Ainda no tema da Copa ou do Junino? Eu quero que tu faça com um pacote. O sabor, tanto faz, tá? Qualquer um lá que a gente escolher. Mas a embalagem, eu quero que seja xadrezinho, porque eu quero usar nas minhas festas juninas. Mas agora eu tenho festa junina, Copa, tudo junto, gente, é de enlouquecer. Pode ser xadrezinho amarelo, verde? Tu pode me pedir qualquer tipo de papel e trabalho nele. Fala nisso, gente. Daqui um pouco a gente encerra, porque o troço aqui voa. Eu vou pegar aqui. Tu só precisa me dar prazo para isso, porque não sou eu que fabrico os papéis. Tá, então eu preciso de prazo. São de parceiros. Olha o papel então, aqui, por exemplo, esse aqui, floral. será que eu mostro aqui um floral, tá aparecendo? Eu preciso de no mínimo 15 dias para ter o floral que tu queres. Porque pode ser personalizado. Personalizado. Gente, floral personalizado. Imagina, eu posso fazer com as tuas borboletas. Pra mim, eu posso fazer vou querer. bolas do... E aqui o tradicional, branquinho. Isso. E aí, assim, a Bel oferece as cores dos laços. Exatamente. Né? E a Bel explica o tamanho da fita, centímetros e tal. Aí aqui, os macarrons da Lau. Que estão lindos. Olha aqui. Eu vou pegar, tá? Com a mão aqui pra poder mostrar. Tu quer ajuda? Não, vou pegar de mão mesmo. Aqui, ó. Mão. Aqui, ó. Um azul. Oi? Doce de leite com café. Doce de leite com café. Da La Fattoria. Isso, da La Fattoria. La Fattoria, que é um... Caramelo, lilás, maravilhoso. Combina com o vestido roxo aqui. Aí, rosa? Eu cheguei lilás. É a luz. E aqui o branquinho. Esse é de limão siciliano. Limão siciliano, acho que vai São ser... deliciosos. Olha a outra gritando lá do bastidores. E esse aqui de quem é? Esse merengue maravilhoso. Assim, esse aí eu fiz pra casa e aí eu quis trazer um agrado pra vocês. Tá, super agradou. E esse aqui? O que é? São os mini bem casados. Mini bem casados. E essa é uma trufa? É a trufa. Essa é da Lu. Trufa de chocolate. Trufa de chocolate. A tradicional. É a aquela tradicional. lá de trás. Gente, maravilhosa. agora sim o guardanapo, e vocês vão me dar licença, porque eu vou pedir para que cada uma me diga, e aí vocês vão dizer isso em sequência, a Lu, a Lau e depois tu, um nome de um profissional de eventos ou de uma pessoa que desperta vocês uma criatividade, um potencial para esse ramo, tá? E aí, assim, ó, nome e porquê. Nome da pessoa e porquê. Então, tu começa, e enquanto tu começa, eu vou deliciar a tua trufa. Tá bom. Eu tenho 2 profissionais, pode ser?
Eu tenho, primeiramente, a Viviane Aguiar. Ela é, para mim, uma chefe exemplar. Comecei com ela. Ela faz de tudo, admiro muito ela. Muito bom. Segundo, Muito bom. a professora Isabel. Perfeito. Porque, além de elas nos ensinar técnicas de bolo, do que a gente precisa, não é só isso. Ela nos dá mentoria de tudo, como agir com o cliente, como falar, quantas vezes eu belo, assim, assim, e ela age assim, assim. Ela nos ensina a se posicionar de todas as formas. Direciona, né? Agradeço muito isso. Que bom, que bom. Muito bom, muito bom. Mal, é o profissional, tua pessoa. É além da Isabel. Agora, tá, além da Isabel, eu vou te faz provar, tudo. peraí, só um pouquinho. Além da Isabel, enquanto fala, eu vou no limão esse, Ele, limão siciliano, me dá licença, a e ela Isabela- fala da pessoa. A Isabela é uma pessoa que me inspira muito em tudo, como pessoa, como profissional, em todas as áreas, né? Ela sempre está atenta a tudo, tudo que eu precisar, eu vou, Isabela isso, Isabela aquilo. Ela sempre tem uma palavra, algo a mais para acrescentar. E também não seria profissional, seria bem pessoal, a outra pessoa que admiro muito, que é minha irmã. Querida Sim. irmã. A minha irmã é uma pessoa assim que tá sempre comigo, me incentivou e é isso. Não deixa quando eu tenho algum problema, ela sempre tá comigo. Qual é o nome da irmã? E a Gislaine. Então, assim, ó. Olha pra lá. É a Gislaine. Manda um beijo pra Gislaine, abana pra ela. A Giza. A gente chama ela carinhosamente de Giza. É lá. Aham. Abana e dá um beijo pra ela. Giza, um beijo. Obrigada por tudo que você tem feito comigo e por mim. E eu não estaria aqui hoje se você não tivesse me incentivado também. Ai, que lindo! Gabi! Muito bom. É que assim, eu falo também que em janeiro, a Isabela não falou, mas em janeiro eu também fiz uma cirurgia. Então era muita incerteza de eu chegar no Mostra Móveis e estar bem. E deu tudo certo. E deu tudo certo. Até com as orações de Gi. Com certeza. Sim, orações e ela esteve lá presente o tempo todo, né? Bel, tua pessoa. Então, eu sou meio doida, né? Vocês já sabem. Mas, assim, a pessoa a qual eu me inspiro, eu admiro pelo profissionalismo, pela persistência profissional e que eu sigo todos os passos é Michael Jackson. Olha! Até o enrolado. A parte profissional desse homem, pra mim, é impecável. Já foi ver o filme? Já, mas tirei foto e tudo. E vou assistir o Rodrigo Teaser agora, dia 19. Ai, que Mas bom. não pude ir o ano passado, você não vou. Ai, coisa boa. Profissionalmente, eu gosto dele de todas as formas, tá? Mas como estamos falando de profissionalismo, era uma pessoa inspiração, né? ele só mostrava excelência, né, Então profissionalmente. a gente se E inspira. eu tenho a inspiração. Eu sempre penso, o que ele faria? Ele ia desistir? Ai, que Ele bom. ia tentar fazer de novo? É isso que eu faço. Ai, E eu fiz isso com uma aluna semana passada. Ela foi para dentro da minha cozinha e ela fez 4 vezes o mesmo bolo, porque eu disse, Michael fazia desde o início tudo de novo. Maravilhosa, adorei. Gurias, foi um doce rolê pra mim estar com essas doces mulheres, assim, nesse momento. Vocês foram muito bem-vindas e que sejam sempre agraciadas no Podfestas, no nosso rolê, na Festa Morfose. Nos sigam, nos acompanhem. Muito bom estar com vocês. Que a vida de vocês seja tão doce quanto o trabalho que vocês apresentam, né? E a gente provou e aprovou. E agora, para encerrar, eu vou agradecer de novo Casa da Beleza e o Ateliê Casa Medinas, que nos recebeu também com um café maravilhoso. Vocês viram mesmo? Era para ser só um cafezinho, muito além do só o bolinho também, né? Ele nos apresentou. Então, assim, ó, muito obrigada. Eu vou pedir que a gente se aplauda, porque eu vou aplaudi-las e vocês vão aplaudir a cada uma. Obrigada. E dar um tchau lá. E até uma próxima. E sigam a gente no rolê, peraí, porque o rolê... pega carona no rolê.